Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé em Cristo, a liturgia desse 21º do tempo comum nos apresenta a identidade de Jesus. A identidade, a revelação de Jesus, entendida por um ser humano, que representa toda a igreja e todos nós, que cremos na mesma fé, na mesma profissão de São Pedro. Uma igreja que brota do coração de Deus e se fundamenta no alicerce dos apóstolos. Jesus estava subindo para Jerusalém e ele pergunta aos seus discípulos o que é dito sobre ele entre as pessoas. Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas que ressuscitou. Todo o povo considerava que Jesus era um homem bom e fazia coisas muito maiores do que qualquer homem, comparado assim aos grandes profetas. Então o povo de Israel, o povo judeu, percebia em Jesus, respeitava Jesus como um mestre. Mas não era a identidade de Jesus. Então nosso Senhor Jesus Cristo se volta para os seus discípulos e pede: E vocês, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro então, movido pela graça de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E em São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vai dizer: ninguém é capaz, ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo exulta de alegria e diz: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te contou, que te falou, que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa rocha firme, sobre a fé dos apóstolos, eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno não terá poder sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O ministério petrino, que hoje ocupa o nosso Papa
Francisco, as chaves do reino dos céus, a igreja. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Nós permanecemos dentro desta fé. Nosso Senhor Jesus Cristo tem essa identidade. O Messias, como homem, aquele esperado pelos profetas desde o Antigo Testamento, que viria para libertar o povo de Israel da escravidão. Homem estava ali. O Messias e o Filho do Deus vivo. Um só Deus em duas naturezas. Uma só pessoa em duas naturezas, humana e divina. E é nessa fé, é nesse credo apostólico que nós professamos a nossa fé, ou seja, é uma só fé, um só rebanho, um só pastor, uma só igreja, que não foi criada pelos estudos que se fizeram, pelas ciências humanas, pelos documentos históricos. Por isso, quem procura conhecer Jesus, para saber tudo o que aconteceu e dizer alguma coisa sobre ele, jamais vai conseguir dizer uma palavra sobre o que é, quem é Jesus, se não for pela ação do Espírito Santo. São Paulo vai dizer, na segunda leitura de hoje: na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Tudo foi criado por meio dele. Nada foi feito sem a palavra de Deus, sem o Cristo, sem o Filho de Deus. A ele a glória para sempre. Nosso Deus veio até nós. Se nós pudéssemos estar presente no tempo que Jesus caminhou sobre essa terra, se nós pudéssemos acompanhá-lo como os discípulos o acompanharam, se nós pudéssemos fazer uma pesquisa, se nós pudéssemos fazer uma entrevista com Jesus, ainda assim não poderíamos dizer quem é Jesus, não poderíamos dizer que o conhecemos, porque é uma iniciativa de Deus, é a ação do Espírito Santo, mas ela só pode agir em nossos corações se nós estivermos com o nosso coração aberto. Portanto, não adianta acendermos uma vela para Deus e outra para os ídolos, o dinheiro, as posses, o orgulho, o egoísmo. Nós precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos impede de ser inteiramente de Deus, e assim, num coração humilde e entregue nas mãos de Deus, em nossa oração, o Espírito Santo vai nos revelar a pessoa de Cristo. O que nós viemos buscar hoje nesse santuário? A quem nós viemos buscar? Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para mim? É o Filho de Deus. Não podemos dizer isso simplesmente porque ouvimos, porque lemos, mas devemos fazer isso num impulso de oração e dizer: Senhor Jesus, se ainda não te conheço, se ainda não sei quem és, embora eu veja, mas não creia, ou eu tento crer, mas não é o suficiente. Derrama sobre mim o teu Espírito Santo e me revela, Senhor, as tuas profundezas, porque conhecendo a ti, Senhor, eu conhecerei a mim. Quando São Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, Jesus diz a ele: tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós saberemos quem nós somos quando nós nos encontrarmos com Ele na oração. Só Deus pode nos revelar a nossa identidade. Jesus Cristo é a palavra que Deus quis manifestar ao mundo. É a palavra viva, é o Deus vivo. É isso que nós viemos buscar na sagrada liturgia, na palavra, na Eucaristia, um Deus vivo. Um Deus onde nós podemos, como igreja, professar a mesma fé. Hoje muitas coisas acontecem, o maior ataque contra a igreja católica, contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é o relativismo entre os católicos, que se deixam levar pelas confusões do mundo. O que o mundo tem a dizer de Jesus, de Deus, da nossa fé? Mas eles confundem todos os universitários. Quem passou por uma universidade sabe. Aí o filho volta para casa, confunde a cabeça do pai e da mãe, e o pai e a mãe diz assim: filho, isso foi tudo que nós te ensinamos, nossos pais nos ensinaram. Ah, mas eu quero provas. Pode ter todas as provas do mundo, não vai conhecer Jesus se não for pela ação do Espírito Santo. O relativismo religioso que diz todas as igrejas são boas porque Deus é o mesmo. Existe uma igreja que foi criada por Deus, derramado pelo sangue de Cristo, consagrada, abençoada. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso pode vir todos os ataques que forem contra a igreja, desmoralizando qualquer pessoa católica, cristã, para assim tentar destruir a fé. A igreja permanece. O poder do inferno não poderá vencê-la, porque não é um homem que guia a nossa igreja, é o Espírito Santo de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é dos homens, a igreja é de Deus. A igreja é formada pelos homens. Nós somos como uma estrutura de um templo santo, pedras vivas colocadas nesse templo santo que é a igreja católica. É o Espírito Santo que guia a nossa igreja. E o poder do inferno jamais poderá vencer. Graças a Deus, nós estamos nessa igreja, somos dessa igreja e vivemos a fé da igreja católica. Por isso é tão necessária a nossa missão, queridos irmãos e irmãs, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quis se revelar ao mundo. Ele quis e Ele quer. Mas enquanto tivermos nosso coração dividido, Deus não vai se revelar. Ele quis se revelar ao mundo para que o homem conhecesse a sua face, a salvação, que pudesse recorrer a Ele. Nós que o conhecemos, nós que o vimos na Eucaristia, que tocamos, que sentimos, que comungamos, nós não podemos nos calar. Nós precisamos comunicar aquele que nós conhecemos, porque o mundo precisa chegar ao conhecimento de Deus. Como igreja, nós temos que fazer a missão de Jesus, porque o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos impulsiona a transmitir a fé,
da Igreja Católica. Com amor. Só conheceremos quem é Jesus Cristo na oração e no amor. Na oração e no amor. Não são os livros, não é o que o mundo fala, é o contato pessoal com Cristo, na Eucaristia, na Palavra de Deus, na oração pessoal. Revela-me, Senhor, quem Tu és.